Então, muito boa noite, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais uma segunda-feira, né, de lives fechada e gratuita aqui comigo, Elisângela Barbosa. Essas lives, ainda agora eu coloquei um story aqui no Instagram, né, explicando, né, essas lives, gente, ela acontece toda segunda, tanto no Instagram, como depois eu posto no meu canal do YouTube, Papos Sistêmicos. E é claro que ela tem um diferencial, você assistir ela no Instagram ou no YouTube. Qual é o diferencial? É que na comunidade, depois, né, eu sempre abro, não é toda segunda, mas eu sempre abro uma constelação entre os participantes que estão aqui no Google Meet comigo no computador, então na comunidade. Então, essa é a diferença, né, das pessoas que assistem no canal do YouTube, no Instagram para o Google Meet, certo? Então, fica aí o convite a todos que querem participar na comunidade fechada comigo. Na bio do meu Instagram tem o link e também nos comentários aqui do YouTube eu sempre deixo todos os meus canais de acesso a mim para vocês poderem entrar em contato, certo? Então, vamos começar, vamos pensar sobre esse tema de hoje, que é ex, né? A dor que não passa. O que é isso, Eli, que eu não consigo esquecer aquele homem, não consigo esquecer aquela mulher? O que acontece em mim, né? Que eu fico presa lá. Boa noite, Célia. Eu fico presa lá a essa dor, a esse sentimento de que, para mim, perdeu o sentido da vida, né? Eu atendo muitos pacientes que vêm, perdem até o sentido de vida, né? Depois que sai de uma relação que viu que não deu certo, e daí, nossa, a pessoa fica assim, como se tivesse passado um trator em cima dela. E observando, né? Cada tema que eu trago de live é observando o que chega para mim em consultório, como terapeuta da constelação, né, eu faço esse análise desse perfil, dessas dores que são quase de unanimidade das pessoas, né, de saúde pública, gente, literalmente de saúde pública, né? Então, as pessoas estão em sofrimento, né? Em sofrimento porque o outro não quer ficar, porque o outro abandonou ou traiu, né? Existe toda essa gama aí de relação que às vezes fica truncado na vida das pessoas, certo? Então, para quem está chegando aqui, né, no canal do YouTube, eu peço que se inscreva no meu canal, curte, comenta, compartilha. Isso é muito importante, gente, para o acesso de outras pessoas, para que esse vídeo chegue em outras pessoas. É muito importante esse like, né? Tem que ser um likezinho, porque aí o algoritmo do YouTube, ele identifica, né? Ah, então esse vídeo ele está sendo uma boa qualidade, então vamos passar. E aqui no Instagram também é do mesmo jeito, né? As pessoas que assistem a live podem vir aqui no Instagram, o @eliconstelar e comentar, curtir e marcar um amigo, marcar uma amiga também, que isso também vai me ajudar bastante, certo? Então vamos lá, gente. Antes de eu começar, vocês sabem que eu gosto de trazer um campo teórico antes, né? Sobre tudo que a gente vai vivenciar aqui. E daí eu sou terapeuta da constelação familiar, fazem 9 anos, e esse campo das constelações, ele de fato mudou a minha vida, mudou a minha estrutura emocional, a minha estrutura espiritual, a minha estrutura psíquica, tudo aquilo que eu trazia de dor, né, com todo esse campo filosófico e teórico da constelação, foi mudando, sim, a minha vida, e isso facilitou demais para que, né, viesse a verdadeira profissão minha, a verdadeira vocação, e hoje eu atuo com as constelações e só com as constelações. Isso, nossa, é uma satisfação muito grande para mim, gente. Eu amo fazer isso aqui que eu faço, tá? Eu amo mesmo, assim, eu faço. Para mim é quase não, é uma cura poder vir fazer uma live, dar uma palestra, abrir uma constelação, né?
Isso para mim é um processo assim de firmar a minha pessoa ainda mais aqui. Isso é muito bom para mim. Ok, então vamos lá. Então, como eu sou da constelação familiar, eu vou trazer para vocês, lógico, o início aqui do que é a constelação familiar, né? Para depois a gente entrar nesse tema desses relacionamentos que terminam e a gente não sabe lidar com esse término, né? Então, a constelação familiar ela foi criada por um alemão chamado Bert Hellinger. E eu já estive com o próprio Bert Hellinger 3 vezes, ele abriu a minha constelação 3 vezes, gente. Eu tive a oportunidade ele me chamar 3 vezes. E em 2 seminários diferentes. Em um seminário, ele me chamou 2 vezes. Então, assim, ele curou a relação com minha mãe, com meu pai, curou a minha força. E daí saiu curando a minha vida, né? E eu digo isso também com muita gratidão, porque quando o Bert Hellinger me chamou para o palco, eu fui, né? Da primeira vez eu fui assim, nossa, que top, eu vou estar ao lado de uma pessoa que vai, né, vai virar um fenômeno, um avatar desse grande espírito que é o Bert Hellinger, né? E assistir uma constelação com o Bert Hellinger foi realmente surreal, assim, o campo de energia dele é concentrado, é firme, né? É muito inabalável, eu diria até. E aí Bert me colocou ao lado dele, eu fiquei no meio entre o Bert Hellinger e a Sophie Hellinger, e ele perguntou para mim assim, qual sua palavra de vida? E eu não sei se é porque eu estava nervosa ou porque eu não sabia mesmo, né? Até hoje ainda eu fico, meu Deus, será que eu não sabia, né? Nervosismo de estar ao lado dos dois, uma plateia de quase 2.000 pessoas lá no Ulisses Guimarães, em Brasília. E eu disse para ele, eu não sei qual é a minha palavra de vida. E aí ele falou assim, me deu 15 minutos para eu ficar em silêncio profundo para depois eu dizer a minha palavra de vida. E passaram-se 15 minutos, eu tentava me concentrar e vinha aquela coisa toda ao lado dele, olhava para ele, Bert Hellinger estava centrado, olhando para frente, e depois ele perguntou, depois de 15 minutos, qual a sua palavra de vida? E eu voltei a dizer, eu não sei. E aí, dentro de um campo, gente, incrível, dentro de um campo profundo, ele disse, eu sei qual é a sua palavra, eu posso dizer? E eu disse, diga. E o Bert Hellinger, ele olhou para mim, né, depois disso, foi a primeira vez que ele olhou nos meus olhos, até então ele não olhava, ele olhava um ponto fixo, uma concentração, e ele me disse lá, né, essa palavra de vida que estava me bloqueando, que estava rompendo a minha alma, que estava dilacerando o meu ser, essa palavra que emaranhava a minha vida. E eu não vou contar aqui essa palavra, porque eu tenho um curso na Hotmart chamado Qual Sua Palavra de Vida? Depois eu vou dizer aqui para vocês como foi que eu transformei isso nesse curso. E é R$ 35 apenas. Então, quem quiser saber qual é a minha palavra de vida, vai lá na Hotmart e compra meu curso, porque é muito baratinho esse curso. É um curso de 17 videoaulas, 4 meditações guiadas, e, enfim, né? É um curso maravilhoso que eu trago vários temas dentro do que é emaranhamento. O que eu posso dizer a vocês é o seguinte, que depois que Bert fez isso, ele me disse a minha palavra de vida, que ele fez o desbloqueio, eu consegui entender que todos nós prometemos a um dos dois, a um pai ou uma mãe, a um pai ou uma mãe, a gente promete, enquanto criança, que nós vamos dar um jeito de curar eles, de ajudar a eles. E lá naquela palavra que o Bert Hellinger disse que bloqueava a minha vida, eu estava exatamente tentando ajudar a minha mãe. E num curso Palavra de Vida, eu observei, né, em tudo que eu fui desenvolvendo no curso, que é justamente isso, a quantidade de olhar que a gente dispõe energeticamente para olhar, para ver o que os nossos pais estão sofrendo, é a quantidade de força que você vai firmar a sua vida
E isso, ó, há anos, leva anos, né? Você, enquanto criança, essa palavra que você promete de cura à sua mãe ou de ajuda ao seu pai, essa palavra vibra dentro de você como um campo energético, como um campo de vida. Só que em vida é emaranhada, porque mesmo que seja o emaranhamento, mas é uma vida que está pulsando. A gente se emaranha para poder dizer assim, ó, deixa, mamãe, aqui comigo. Então, eu vou dar conta. Então, a gente se esforça energeticamente para poder dar conta da dor do outro. E daí, quando eu fui observando isso, eu fui devolvendo para o meu sistema. Eu devolvia porque eu mesma abria a constelação para mim, abri uma cena, porque o meu campo de cura, ele às vezes me traz pacientes que eu olho assim, e é tão incrível isso, gente, que eu já tive constelação, que eu estava precisando curar uma questão e não estava tendo a coragem de abrir. E eu fico dizendo que quem está comigo, esse meu campo espiritual, tem tanto desejo que eu me cure logo, porque eu tenho tanto o que fazer ainda nessa vida, que uma vez em Brasília, uma pessoa veio abrir uma constelação e eu sentia que eu tinha algo a curar com a família da minha mãe, né? Com a minha avó materna, meu avô materno. E daí chegou uma moça que para ela curar. Ela tinha lá o nome dela, lógico. E aí, só que o avô dela era o nome do meu avô, Manuel, e a bisa dela era o nome da minha bisa, Ana. E eu falei, não, esse campo é meu. Esse campo é meu. Só que eu não disse isso lá na constelação. Eu guardei isso, eu constelava a pessoa, mas eu sabia que aquilo estava servindo para mim. Então, esse campo que vai nos ajudando, esse campo espiritual, esse campo quântico, esse campo até das memórias sistêmicas familiares, elas vão nos ajudando, sim, quando a gente tem um desejo no coração de curar. Quando você pulsa no seu coração, eu quero curar a minha vida. E aí vão chegando, através dos fenômenos, pessoas com isso que eu falei para vocês. Pessoas até com os nomes iguais aos seus ancestrais. E aí você diz assim, não, realmente isso daqui é o que eles podem fazer por mim. Então, eu fui me estruturando também dentro desse campo da cura por esse movimento, né? E ao longo desses 9 anos como terapeuta da constelação familiar, eu comecei a observar que essa promessa, né, essa palavra de vida que nós escrevemos dentro da gente, ela tem uma força maior do que os desejos racionais e cognitivos que nós colocamos no papel para a nossa vida. É mais forte. Por quê? Aí a gente pode ir para outros autores, como Vygotsky, Piaget, Emília Ferreira, né? O pessoal da pedagogia, né? A gente pode ir para os outros autores que diz, que fomentam, né? Que o emocional é que rege o ser humano. Então, o racional, ele está ali, ele vai caminhar com o emocional. Mas quem sustenta o racional é o emocional. Então, não adianta você colocar um filho para estudar na melhor escola que você tiver, pagar caríssimo, se em casa esse filho tem uma pressão de ser o primeiro, ele vai cair. E isso eu não estou falando aqui desejando para ninguém, mas eu estou falando como experiência de terapeuta e de experiência de consultório. Então, eu já vi muitas pessoas, já constelei diplomatas em Brasília, gente, que currículo da pessoa, assim, eu acho que se eu viver ainda mais uns 59 anos, eu não dou conta de ter a metade que essa pessoa tinha. E aí ele chega no auge lá da carreira dele, diplomata, mas a emoção fez ele cair, fez ele entrar numa tristeza profunda e até numa depressão, porque ele tinha que entregar para a mãe, né? Eu estou falando de um caso específico, tinha que entregar para a mãe todo aquele currículo. E aí, depois que ele entrega, que ele sente que ele chegou no auge, ele diz, bom, aqui eu não tenho mais sentido de estar aqui onde eu estou. Aí vem o quê? Vem o campo emocional e derruba ele, né? Porque quem nos rege é o emocional. Então, quando a gente promete para a mãe ou para o pai alguma coisa que a nossa criança, né?
isso trazendo também um pouco, resgatando aí um pouco da teoria da live passada. Quando a gente promete à nossa mãe ou ao nosso pai alguma coisa que a nossa criança viu, que eles estavam só, que a gente achou enquanto filhos, que eles não dariam conta, isso vai pulsar dentro de você. Vai pulsar até a sua persona adulta dizer, né? Calma. Eles não contam. Porque, gente, quando a gente para ver, né? Eu faço muito esses exercícios com os meus pacientes. Na hora que o paciente chega com a dor, né? Vem aquela cena na constelação de querer separar a mãe de pai, eu faço para eles, tá, então vamos lá, vamos saber agora, exatamente agora, aonde está seu pai e sua mãe. Eles estão juntos, não se separam. Então, olhar para isso, o que está agora, faz com que o paciente ele diga, peraí, então o que minhas emoções estão movimentando é uma coisa diferente da realidade. Por que isso acontece? Porque a nossa criança fica movimentando dentro da gente aquela cena antiga, da qual a gente achou que a mãe não daria conta daquele marido abusivo, daquele marido que não pagava as contas, daquele tudo. Então, a mãe achou que ele não dava conta e a nossa criança entra em ação, né, tentando reverberar aí a lei do dar e receber, e diz, mamãe, então deixa que eu dou conta. Então, isso significa que todos nós temos uma promessa dentro da gente que a gente quer ajudar nosso pai e nossa mãe. E essa promessa você pode descobrir a partir do momento que você começa. Aonde a minha vida está parada? O que é que eu não consigo ir mais? O que é que me faz tentar pedir ajuda? Então, toda vez que a gente vê que a gente não está dando conta de ir mais na vida, é aí que está localizada a tua promessa. É aí que está localizado o teu desejo de resolver pela tua mãe ou pelo teu pai, certo? Então, as constelações, ela vai trazer essa força. E esse processo terapêutico de cura, da gente olhar para aquilo que a gente está agora, nesse momento, né, dia 19 de agosto de 2024, 19h56, agora, onde a minha vida está parada? O que faz a minha vida aqui não andar? É se questionar, gente. É Vygotsky, né? Quando Vygotsky faz, né? Não, a gente não pode fazer isso. Por quê? A gente não pode dizer assim, abrir uma constelação para dizer assim, aonde a minha vida está parada. Não, por quê? Olha mesmo, isso aí foi uma boa pergunta antes de eu começar o nosso tema de hoje. Porque é o seguinte, a vida, ela está aqui, ó, ela está aqui visivelmente acontecendo através da gente, através do sono que você dorme, através de um corte que cicatriza, através de um emprego, de um estudo que você vai. Então, a vida ela está acontecendo. Então, a vida entende que você é autor da tua existência. É autor. Então, você tem que centrar o teu espírito, centrar o espírito no teu corpo. E dizer, esse é o meu poder. Então, se nós somos adultos e temos um poder no nosso espírito, no nosso... Que palavra seria essa? No nosso eu sou. Então, o eu sou, ele vai exigir, juntamente com a vida, que eu saiba para onde eu estou indo. Ou então, se eu não souber para onde eu estou indo, eu vou virar uma quê? Uma zumbi. Um zumbi. Fico lá, deixa a vida levar aqui, deixa a vida levar para esse lado. Então, a vida, ela tem uma consciência que ela diz, não, Elisângela sabe quando ela está indo. Tanto é que isso é chamado de livre-arbítrio. Elisângela permitiu determinada coisa, a vida entende que aquilo pode dar um perrengue, mas a vida diz, bom, ela deve saber para onde está indo, então vamos acreditar. Então, é por isso que você tem que construir na sua constelação o seu tema, o seu foco. Porque você está dizendo assim, eu não estou me sentindo bem. A minha vida está parada aqui. Vida, vida, o que está acontecendo? Então, é por isso que a gente não pode abrir uma constelação para dizer assim, me diga aí onde é que minha vida está parada. Não.
não é um tabuleiro de cartomante, né, gente? A constelação é um campo onde ela vai entender que você é a agente, você atua na tua vida, atua na tua existência. Então, se eu atuo na minha existência, eu estou dizendo o quê? Eu estou indo por aqui, eu vou para onde? Tem que melhorar nisso, tem que avançar nisso, tem que estudar, tem que ir no médico, tem que fazer aquilo. Enquanto você não está fazendo todo esse movimento dentro de você, a vida está dizendo, então deixa, ela deve estar sabendo o que ela está fazendo. Então é importante, né, dentro dessa terapia da constelação, que a gente tome, principalmente pessoas que estão aqui, que são minhas alunas, né, de supervisão, de especialização, de formação presencial, que entendam que o paciente tem que trazer seu tema. O paciente tem que trazer seu tema, gente. Certo? Então é isso. Então vamos lá, né? Eu fiz essa abertura aí para a gente poder entender um pouquinho. Gente, é o seguinte: nós vamos começar a falar hoje sobre eis a dor que não passa. O que isso tem a ver com a morte, com a morte. Nós vamos falar um pouquinho de morte hoje, certo? Para a gente poder entender como a gente se comporta na hora que uma relação termina. Quando a gente está lá no útero da nossa mãe, que nós nascemos, a forma que nós somos acolhidos depois desse rompimento, desse trauma humano que é sair do útero, né? Porque lá é o mundo perfeito, né? Lá é o aconchego, é o tudo, né? E aí, quando a gente rompe com isso, começa daí. O ser humano, ele é histórico e ele aprende a vida pelas percepções, né? Então, quando a gente rompe com isso, a gente é acolhido pela nossa mãe, a gente começa a criar vínculos ali para reconstruir aquela dor. Para reconstruir. Então, eu vou mostrar 2 caminhos para você. Eu vou mostrar esse caminho do que a gente ainda não aprendeu a lidar com a morte e o caminho do próprio emaranhamento sistêmico. Certo? Então, quem estiver anotando aí, o caminho de não saber lidar com a morte e o caminho do sistêmico, né? Então, o que é que acontece nesse caminho que a gente não sabe lidar com a morte? Então, quando a gente sai do útero da mãe da gente, que a gente rompe com aquela dor, né, para poder nascer, porque esse mundo aqui que a gente está, o planeta Terra, é o mundo da dor. Dentro do budismo, eles têm esse entendimento. Então, é o mundo da dor. Então, na hora que a gente já tem essa dor de romper com aquele mundo perfeito que a gente vivia, a gente vai ser acolhido nos braços da nossa mãe. É lógico que as pessoas que na hora que nasce a mãe morre, por exemplo, eu já constelei muita gente assim, elas têm o que Bert Hellinger chamou de amor interrompido. E esse amor interrompido, gente, é dilacerante, né? Eu constelei uma pessoa que a mãe dela morreu, não foi nem no parto, mas a mãe dela morreu, ela tinha 5 anos, praticamente nos braços dessa menina. Então, assim, são várias constelações, é um esquema mental que ela parte para dentro dela muita dor mesmo. Então, a gente precisa ter um pouco de compaixão e ela precisa ter um pouco também de saber lidar com aquele exato momento que ela vai sentir novamente o sentimento de abandono e ela resgatar a nova memória ressignificada pela constelação familiar. Então, quando a gente é acolhido pela mãe da gente, na hora do parto, e vem para o peito, e mama, e aí vai para casa, e tem todo aquele jogo, começa, sem os nossos pais saberem, mas a própria vida movimentando, começa o movimento de pequenas mortes. Pequenas mortes. Uma das primeiras mortes que a gente vai lidar é quando a mamãe precisa se ausentar e a gente fica naquele choro pequenininho ainda, né, chorando, e a gente não sabe onde é que está aquele cheirinho que eu estou acostumada, aquela imagem, né, que a criança já começa a olhar para a mãe. E ali ela vai ser acalentada por outra pessoa e ela também vai construir um movimento. Desaparece e aparece da mamãe, né? Esses movimentos.
E fora esses outros movimentos, quando ela vai crescendo mais, ela quer um sorvete, e a mãe diz não, ela sente que aquele objeto que ela quer não vai existir, é um movimento também. Quando ela tem que dividir os brinquedinhos com os amigos. Então, todos esses movimentos que ela vai entender que hora ela pode ter e hora ela não vai ter, é também um movimento que se constrói para ela saber lidar com aquilo que não é mais possível. Que não é mais possível. E muitas pessoas, nesse período do útero até uma determinada idade, elas são recheadas, elas são colocadas numa bolha de proteção imensa, de que nada pode faltar a elas. Nada. E isso fica muito impregnado dentro dela, que ela pode tudo. Então, quando elas chegam numa determinada idade, que algum namoradinho ou namoradinha diz assim, não, eu não quero namorar com você, não quero dar um beijinho em você, elas se sentem frustradas por esse movimento de não ter aquela posse novamente daquele objeto, daquela questão que ela disse, eu posso, né? E aí também vai acontecer isso na idade adulta, né? Eu já constelei uma pessoa que ela, nossa, na hora que um rapaz disse que não queria mais namorar com ela entrou num estado de depressão profundo. Profundo, gente. Por quê? Porque ela não aceitava receber um não. Não era mais nem amor que ela tinha pelo aquele homem. Não era mais nem desejo, era o próprio ego em ação. O ego dizendo, eu não admito que essa pessoa não me querer. Porque estava aí dentro dela construído o sim, você pode, o tempo todo, você pode, toma filha, vai, né? Então, muitos pais, eles protegem tantos filhos que os filhos não sabem lidar com aquilo que não conquistaram, que não vai ser possível conquistar. Que não vai ser possível estar presente com ela, no que ela quer. E isso é levado, gente, para um campo totalmente emocional, porque nós não sabemos lidar com aquilo, em primeiro lugar, que a gente não consegue dominar, ou aquilo que não quer ficar como, né, não quer estar ao nosso lado. Então, esse seria um campo para a gente começar a observar dentro da gente até que ponto o nosso ego tá localizado dentro daquilo que eu digo, eu quero e ponto e acabou-se. Então, aqui, se ele não me quiser, ele vai ter que dar um jeito, mas aí eu estou aqui e ele vai ter que ficar comigo. Então, tem uma criança aí que é mimada, uma criança protegida, uma criança que não conseguiu entender que ela deveria dividir o brinquedo, que ela deveria deixar aquele objeto não é dela, é do amiguinho, né? Então, tudo isso entra nesse campo egóico da gente. E um outro campo que eu trago para vocês é justamente esse campo sistêmico familiar, né? Então, quando a gente olha para dentro do nosso sistema e a gente vê a nossa mãe, nosso pai em algum sofrimento, automaticamente a gente vai querer compensar a lei do amor, dar e receber. E aí a gente diz, mamãe, então deixa que eu cuido disso para você. Então, muitas vezes, que a gente casa com alguém, você raciocinou, você cognitivou aquele casamento, aquele sonho todo, e de repente chega lá, depois de um determinado tempo, você sofre traição, ou já vinha essa traição há muito tempo e você não deu conta, só veio dar conta depois. Então, essas pessoas que repetem o comportamento de ser traída, abandonada, de ter todo esse movimento com um parceiro ou uma parceira, pode olhar, indiscutivelmente, ele teve na geração passada algum movimento de traição ou de abandono. Então, a gente também fica localizada, a nossa energia, a nossa alma, olha, para aquilo que a gente olhou para a mãe, se a mãe foi traída, a gente diz, né? Então, deixa, mamãe. Então, já que você foi traída,
eu vou me vingar dos homens, né? Eu vou me vingar, e aí ela vai com toda a força, ela pode ir com toda a força para a vida e se tornar amante, ou ela pode ir com toda a força dessa promessa e ela simplesmente atrair um homem que traia ela. Aí a gente diz, né? Aonde eu estava quando isso aconteceu? Aonde a minha alma estava olhando quando eu fui traída, quando eu fui abandonada, quando aquele homem não me quis mais, aquela mulher não me quis mais, aonde tudo isso estava olhando? Está olhando para as dores do nosso sistema. É lá que reside toda a questão. É lá que está toda a questão, aonde eu simplesmente olho para tudo isso e quero dar um jeito, quero resolver. E isso pulsa mais forte, é isso que eu quero, principalmente isso que eu quero trazer hoje aqui para vocês. O que pulsa mais forte dentro da gente é justamente esse desejo de resolver pelo nosso pai ou pela nossa mãe a dor deles. E aí a gente simplesmente emaranha, trava a nossa vida com essa promessa. Então, quando a gente vai estruturando tudo isso dentro da gente, a gente acaba entendendo, né, que aquele outro ele é responsável pela nossa felicidade. Que a gente atrai um companheiro ou uma companheira para ele estruturar o que nos faltou dentro do sistema familiar. É importante a gente dizer que existe, sim, esse complemento do que nos faltou. Existe, sim. Se a gente for para um campo espiritual das relações, a gente vai observar que a gente só traz, a gente só atrai, eu vou falar no gênero só, tá, gente, para facilitar a minha fala. A gente só atrai um marido, um namorado, um companheiro, de acordo com o nível que está as tuas emoções. Ai, Elisângela, é porque eu queria um marido que fosse dedicado, fiel. Eu queria um marido que dividisse as tarefas da casa comigo. Enquanto eu lavava os pratos, ele enxugava. Nossa, esse é meu sonho, Eli, que ele venha e diga que me ama, faça buquê de flores, né? A gente sonha com tudo isso. A gente fica nesse mental, nesse lúdico, com essa esperança de trazer esse homem ou essa mulher assim, né? Estruturada. Só que a gente esquece de observar e de se perguntar aonde estão as minhas emoções. Eu vou falar de nível. Em que nível minhas emoções estão? Em que nível eu apeguei minhas emoções à dor do meu pai e da minha mãe? Em que nível está a minha promessa de dizer, mamãe, eu salvo você? Porque para encontrar alguém com essa ideologia, com esse pensamento, você tem que estar vibrando com ele aqui também. Então, é por isso que é de suma importância o trabalho terapêutico, a limpeza energética das memórias sistêmicas familiares. Para quê? Para que você se encontre no nível energético mais elevado. E aqui nesse nível, a tua consciência atrai uma pessoa aqui também, com essa consciência. Porque muitas vezes você tem a consciência de que o homem tem que vir fiel, bonito, rico e tudo mais. Mas dentro de você, olha, escuta o que eu vou dizer. Dentro de você, você está com o sentimento de 100% controladora. Controladora. Você troca a lâmpada mais rápido do que quando se apaga e queima, mais rápido do que seu marido. Você trabalha e compra o carro dele. Então, fica desnivelado o que está dentro de você vibrando e você atuando daquilo que você sonha no racional. Eu conselhei uma moça essa semana que ela disse, depois que eu conselhei, ela fez, agora eu quero que você traga uma carta para representar meu futuro namorado.
E eu tinha constelado, ela trouxe uma carta para ela como criança, uma menina, criança esponja, do meu baralho sistêmico. Aí eu disse, então tá, então vamos ver aqui. Traga uma carta para o seu futuro namorado. Eu vou até trazer a carta aqui para vocês verem. Aí eu, né, são 54 cartas desse baralho, eu tenho maior paciência de passar carta por carta, 1, 2, 3, 4, e lá eu passando as cartas do baralho, tá, gente? Aqui, ó. Eu vou mostrar a mesma carta que ela trouxe para representar o futuro namorado dela. E eu vou trazer ela para vocês verem. Eu quero que vocês me digam o que vocês sentem nesse casal. Ó, o que é que vocês sentem nesse casal aqui? Me digam aí. Ó, Instagram aqui, ó. Isso aqui é um bom casal? Digam aí. Sim ou não? Não. Não. Quando ela trouxe, né, Cíntia? Dá para rir, né? Quando ela trouxe, eu falei assim: diga assim. Diga assim para o seu futuro namorado. Eu sinto muito, mas criança não namora. O que aconteceu nessa constelação familiar? Né? Ela racionou demais, racionalizou demais a constelação, porque queria transformar logo a vida dela, e ela não sentiu a constelação. Não percebeu com os olhos, com o ouvido. Quando eu canto, que meu canto chega lá, toca na pele das pessoas, através da audição. Ela não percebeu, não sentiu a própria sensação dela. E daí ela traz o namorado. Eu falei assim, então diga assim, eu quero ser sua mãe, não quero ser sua namorada. Porque o que é que está acontecendo aqui quando uma cena dessa aparece numa sessão? Está acontecendo isso que eu trouxe para vocês. O racional dela está aqui, mas as emoções estão lá embaixo, no nível de dor, no nível prometendo a mãe que iria cuidar da mãe, prometendo o pai que iria cuidar do pai. Então, as nossas emoções, gente, reagem à nossa vida, sustentam a nossa vida. O racional, ele planeja para esse mundo aqui concreto. Mas aquilo que faz concretizar tudo isso, elas são as nossas emoções. Então, a gente precisa observar, né, em que nível estão nossas emoções para a gente saber quem a gente vai atrair. Quem a gente vai atrair para caminhar com a gente. Isso é um primeiro ponto que eu quero trazer para vocês nessa questão, para poder ir desmistificando todo esse campo teórico que eu estudei para poder vir fazer essa live. Então, o primeiro ponto é isso. Onde estão as tuas emoções? O que você escuta no YouTube? Quais são os tipos de filme que você vê? Quais são os tipos de leitura que você está tendo para você ter autoconhecimento? Porque é aqui, nos livros, no autoconhecimento, que você vai entrar para um campo de consciência. Um campo de consciência, gente, ele vibra. Ele vibra no mundo, no universo. Ele vai atrair pessoas que pensam do mesmo jeito que vocês. Então, eu estou aqui nesse sonho, mas lá na prática da vida, como é que eu estou? Minha mãe liga para dizer que meu pai não é bom, que ele não presta, que é um traidor. E eu entro e vou estruturando mais e mais cenas dentro de mim de que eu tenho que ajudar a minha mãe. Minhas emoções não vão dar conta, as emoções não vão dar conta. Na hora que sua mãe disser que seu pai não presta, suas emoções não vão dar conta de separar esse homem que ela diz que não presta como o papel do marido dela e o seu pai ao mesmo tempo. Se você não estiver no processo terapêutico dentro de você, o emocional, ele dá um nó e ele vai dizer: os homens não prestam.
os homens, você generaliza. E aí você vai dentro de você, naquela voz interna, firmada pela promessa da mãe, pelo sinto muito, mamãe, pela sua dor, mas deixa que eu curo. As suas emoções firmadas nesse processo de desejo de ajudar a sua mãe. Está lá guardadinho, você não mexe suas águas, suas emoções, e seu racional, muito bem localizado, vendo as novelas da Globo, seu emocional diz, opa, mas olha, bem que eu queria um casamento desse do Hulk com a Angélica. Bem que eu queria isso daqui. Nossa, isso daqui é tão bonito nesse casal. Ai, eu quero um desse também. Mas aí também não há uma disposição de estruturar uma emoção, um campo vibratório para que isso também chegue até você. Não há. Muita gente não consegue essa disposição de ler, de escutar lives de lives profundas, conteúdos que acrescentam a gente. Então, esse é um ponto. Onde estão localizadas as tuas emoções? O que é que você entende de relacionamento, né? Eu estou lendo 2 livros aqui, gente, maravilhosos, sobre relacionamentos. Maravilhosos, que está me inspirando demais a estruturar conteúdos para vocês, para poder elevar esse nível e trazer todo mundo para essa nova consciência. Então, esse é um ponto. Um outro movimento, nós temos que entender as relações como um movimento evolutivo. Então as pessoas têm o direito de ficarem com a gente só até determinado ponto da nossa evolução. Elas têm um direito, gente. Uma pessoa não trai, não é por uma questão física, porque aquela mulher é mais gostosona, aquele homem é mais gostosão. Não é isso. Ninguém trai por conta disso, não. Por quê? Eu estou dizendo isso para vocês. Porque está assim, ó, de artistas lindas, perfeitas, tudinho foram traídas. Está cheio, homens ou mulheres. Ou mulheres de corpos perfeitos foram traídas. Então, não é uma questão de corpo. É uma questão de espírito. Então, os espíritos, nós, como seres espirituais, nós temos uma ânsia para evoluir. Abram bem os ouvidos de vocês o que eu vou dizer a partir de agora. Nós temos uma ânsia para a evolução. Então, o que é que acontece? Quando uma alma sente que aquele par não consegue ir mais, ó, ele até pode ficar com aquela mulher, porque racionalmente foi a mulher que ele casou, foi a mulher que deu 3 filhos, foi a mulher que sustentou quando ele era pobre e agora é médico e é rico. Ele fica, mas ele arranja outra para deixar ele nesse nível aqui. Ele arranja outra, porque ela vai dizer, olha, vamos construir agora a tua clínica, porque aqui você vai ser mais, você é um médico, estou dando exemplo assim, você é um médico, você pode alcançar certos certificados, certo diploma. É o espírito que anseia por evolução quando ele trai. Então, as pessoas que são traídas, elas teriam que ter uma consciência de dizer aonde o meu espírito está parado, aonde o meu espírito está como zumbi, aonde o meu espírito está morto, aonde o meu espírito se nega a evoluir. Aonde eu estou apática perante a vida. E eu não vou. É por isso que o outro trai, porque ele quer ir mais na vida. Não estou aqui justificando traição de ninguém. Era muito mais fácil a pessoa chegar para o outro e dizer, olha, não dá,
vamos parar por aqui. Eu agradeço a você, tenho honra por você ter me dado tantos filhos. Vou ser o pai, vou continuar aqui, mas eu quero ir para cá. Só que as pessoas não têm diálogo e jamais uma mulher aceitaria. O quê? Não aceitaria. Então, as relações é assim. Eu traio, aí vem aquele rompimento, aquela dor, aquela coisa abrupta, e aí o casal depois vai se ajustar nisso tudo. Então, ou traída, ou abandonada, ou negligenciada, ou esquecida, ou aquele homem que não chega ali, né? Quantas pessoas no meu consultório dizem, Eli, é impressionante, não chega. Não chega homem nenhum, não chega mulher nenhum ali. Eli, eu não sou vista. Uma vez eu conselhei uma menina que ela disse assim, Eli, eu não sou vista. Eu me arrumo toda, eu já fiz isso até para testar. Eu me arrumo toda, eu saio para ir para um cafezinho, tomar um café, às vezes vou até no barzinho, nenhum homem me olha para mim. Então, quando essas coisas, ó, vamos nomear, quando eu não sou vista, quando eu saio, quando eu sou abandonada, quando eu sou traída, quando acontece da pessoa não conseguir casar, não conseguir sustentar relacionamentos, aonde está localizado tudo isso? No seu espírito que está parado, que decidiu, eu fico aqui, parada. Ai, que preguiça espiritual de pensar. Ai, que preguiça espiritual de mover minhas águas nos meus sentimentos. É preguiça, gente. No bom sentido da palavra aqui. Se é que a palavra preguiça tem bom sentido. Então, tudo isso, quando acontece, não está falando do outro que lhe traiu, do outro que lhe abandonou, do que você não é, está falando de você, da onde você está parada, morta, estagnada, aonde você está se negando a ir mais. Então, é por isso que o caminho da evolução é um caminho das relações. Por quê? Porque na hora que você está aqui, você casa, você forma uma família, você tem 3 filhos com aquele homem, né? Tudo mais, que você começa a ficar estagnada no teu espírito, que o homem vai buscar outro movimento de ir mais, ou a mulher, enfim. A vida está dizendo sobre você. A vida não está dizendo sobre ele está indo mais. Pode observar. 2 movimentos que acontecem. A mulher, quando é traída, ela simplesmente diz, né? Ele fez isso. E quando ela é traída, existe um movimento, depois da traição, uma boa parte, nem que ela dê um tempo do luto, depois essa mulher se reinventa, feito uma fênix, surge das cinzas. E o homem, até essa mulher se reinventar como fênix, você pode olhar para o casal, eles estão com a vida rápida, uma vida de sexo, uma vida ativa, de viagens, de tudo. Pode observar. A pessoa que é traída, abandonada, que não é vista, ela está com a vida assim, ó, mecânica. E a outra pessoa está com a vida mais rápida. Nem que seja de briga, porque até brigar, até ter raiva, é uma vida em ação do que aquela pessoa que está parada. Não, peraí, eu sair, conversar com aquela pessoa, escutar aquilo, é uma coisa parada. Então, esses movimentos que a vida vai findando, findando, é um fim, é uma morte. E aí reside uma questão. Por isso que a maioria das pessoas, elas têm no coração dela raiva por ter sido traída ou abandonada. Ou porque, né? Porque esse ex, né? Trazendo o tema, esse ex não me quis mais. De quem ela está com raiva, Eli?
Tá com raiva do ex? Tá com raiva da mulher que ficou com o ex ou do homem que ficou com a ex? Tá, gente? Tá ou não? Digam aí para mim. Tá, não. Você sabe de quem ela tá com raiva? Ela tá com raiva dela. Do espírito dela que estava parado, estagnado, sem movimento, sem vida, sem sexo. Só que isso está inconsciente, ela não tem a coragem de dizer: eu também estava em ação de paralisia nesse casamento. Eu estava paralisada. Porque as pessoas não querem assumir sua parte na vida. E até a primeira pergunta que teve aqui na live, né? As pessoas não querem assumir a minha vida. Quem comanda sou eu e o meu espírito. A minha vida. Então, as pessoas que são traídas, abandonadas, que não conseguem esquecer o ex, elas estão com o outro lado da moeda do amor. Qual é o outro lado da moeda do amor? O ódio. E o ódio é do ex, é da amante. A minha amiga ficou vivendo comigo 15 anos, saía eu, ela e meu marido, ela foi me trair, eu fiz tudo por ela. Foi ela que traiu? Claro que tem, né, as suas porcentagens de responsabilidade. Você está com raiva de você. Você está com raiva de você e com preguiça de dizer, eu vou movimentar essa relação dentro de mim agora para entender onde é que eu estava. É uma paralisia espiritual. Então, o movimento de cura é você ter a coragem de dizer, também é comigo tudo o que aconteceu. Também é comigo. Então, para sair desse estado de vítima, desse triângulo, né? Esse triângulo, vítima, algoz e perpetrador, amante. E esse triângulo pode ser até você, seu pai e sua mãe, tá, gente? Não é nada sexual, é triângulo de energia, de emoção mesmo, né? Eu fico aqui, eu me caso e depois me separo para voltar para sustentar o casamento da minha mãe com meu pai. Então, não tem a ver com o outro, tem a ver com você. Então, o caminho de cura é você iniciar a coragem de dizer, eu vou rasgar minha alma, mas eu vou me tirar desse mundo da inércia, desse sentimento de paralisia, desse espírito que não quer se movimentar. Porque aí entra também o direito do outro, que estava aqui numa relação com você, o espírito dele estava mais e ele queria evoluir mais. E a gente tem que amorosamente dizer, vai, porque eu vou construir minha evolução por outros caminhos agora. Então, nesse momento, eu sinto que essa pessoa ficou até aqui, nesse estado com você, de evolução. E se você começar a observar, tiver a coragem de sair do papel de vítima, você vai ver de onde você estava, na hora que você conheceu essa pessoa, para onde ele lhe deixou, ele acrescentou a sua vida. Porque ninguém passa pela nossa vida sem nos acrescentar e sem levar um pouco da gente. Ninguém. Até a pessoa que você teve mais raiva, fui ali pagar uma conta e tive raiva de uma pessoa. Tem uma deixada e uma levada sobre o nosso espírito, sobre a nossa evolução. Então, essas pessoas que chegam na nossa vida e não ficam, ou que chegam ou não chegam, são pessoas que estão falando sobre a gente. Porque a gente só vai se autoconhecer melhor e mais profundo no social, gente. No isolamento, tenha certeza, você vai girar só com o que você pensa de você, e você só vai pensar coisas boas de você. Você não vai pensar que você... Ah, não, peraí, né? Ninguém vai falar mal, ninguém é obrigado a fazer provas contra si mesmo, né?
o direito nos dá esse direito, né? Eu não sou obrigada a provar contra mim mesma. Então, automaticamente, se eu vivo numa redoma, se eu vivo isolada, eu só vou falar bem de mim. Aonde é que eu vou me conhecer de verdade? Em todos os aspectos de pessoas que chegarem até a mim. Ah, ele só chega para mim pessoas manipuladoras. Uhum, uhum. Quem é você? Ele só chega pessoas para mim ambiciosas. Quem é você? Ele só chega pessoas, homens para mim que me abandonam. Quem está lhe abandonando de fato? Você. Então, esse caminho de cura é um caminho que eu vou entender que as relações, todas as relações, nos elevam a uma consciência maior. Todas. Seja aquela relação que você se dedicou maravilhosamente àquele companheiro ou àquela companheira, e no final aquele companheiro ficou com a vizinha. Ainda assim, se eu for para o campo de quem sou eu, aonde eu estou, o que eu estou evoluindo, eu vou entender que tem a ver comigo. Que eu entrego demais para poder ser abandonada. Uma vez eu aconselhei uma pessoa, isso foi logo no início da minha profissão como terapeuta. E aí eu aconselhei uma pessoa que ela trouxe um caso assim, ó, prestem atenção nesse caso. Ela era vizinha, moravam numa casa, e aí a vizinha dela era casada e tinha 2 filhos nesse casamento. E ela era casada e tinha 3 filhos. Então, eles fizeram amizade e começaram a fazer churrasquinho e tudo mais, né? Só que essa moça, ela trabalhava num banco e ela era muito masculinizada, muito mesmo. E o marido não tinha mais a energia feminina. E daí ela trabalhava e o marido trabalhava em casa, então ela ficava em casa, o marido. E a outra vizinha, a mulher ficava em casa e o marido trabalhava. E daí o que é que aconteceu um dia? Como essa mulher não sabia receber nada do marido, tinha uma força, eu me basto, eu me dou, o ego dela era eu sou a melhor, tal. Então, era ela que bancava a casa, essa minha paciente, né? Vou chamar de paciente Roberta, para ir facilitando o entendimento. Então, a Roberta chegava com muita força, né? E aí, um dia, ela passou mal no trabalho dela, e ela, com esse jeito dela de não precisar de ninguém, ela não quis avisar o marido que tinha passado mal para ir buscar ela. Ela desmaiou e tudo mais. E aí ela pegou um carro, um táxi, e ela foi para casa. Chegou de surpresa em casa, chegou mais cedo. Ela sempre chegava às 5 horas, chegou tipo 2 horas da tarde. Quando ela chegou em casa, a vizinha dela, estava no quarto com o marido dela. Então, ela viu a traição. E aí ela se separou, essa moça entrou num processo de depressão profundo, ela não queria sair da cama, não queria mais trabalhar, queria pedir demissão do banco, emprego concursado e tudo mais. E aí falaram do meu nome para ela, né? E disseram, não, vamos levar em Elisângela. Ela veio, e até eu fiz um vínculo terapêutico com ela, a gente passou um tempo constelando ela. E aí, o resgate dela foi mostrar, dentro das cenas que ela me trazia, de quantas mulheres no sistema dela eram masculinizadas e bancavam os homens. E aí ela dava demais, ela trocava o carro do marido, comprava casa, fazia de tudo, né? Então, ela era o masculino dentro de casa. E ela, além disso, quando acontece isso, gente, existe uma destituição desse campo do masculino. E aí, essas pessoas que recebem muito, elas perdem valor. Elas perdem valor, porque a troca da relação é o dar e receber. Só é equilíbrio nos relacionamentos quando um dá e o outro recebe. Um dá e o outro recebe. É a brincadeira da gangorra, né? Se você oferece você tem uma relação de igualdade com o marido. Então, você ofereceu um jantar, ele lavou os pratos.
Ele lhe deu um buquê de rosas, ele se sente no poder e você na humildade. Você recebe o buquê de rosas. Toda pessoa que recebe, ela experimenta a humildade. Toda pessoa que dá, ela experimenta o poder. Então, se tem uma relação que só um dá, a pessoa que está dando fica poder, 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 poder. E aqui quem recebe vai ser tanta humildade que ela se coloca, né, numa energia de humilhação. Humilhação, porque ela não tem mais nem como retribuir o que tanto recebeu. Então, essa pessoa, por isso que o Bert disse que ela perde valor, a pessoa que só recebe. E ela vai tentar encontrar valor em outro campo de energia, onde ela também dá. Então, para essa mulher, essa amante, ela recebia desse homem, né? Ele é carpinteiro, e daí o que é que ele recebia desse homem? Às vezes ele fazia uma cadeira para ela, né? Fazia uma tábua de carne, e ela se sentia, nossa, o homem que eu fico me fez uma tábua de carne para mim. Então, ele também recebeu valor quando ele deu. Então, trazer esse movimento interno, essa dinâmica interna da psique humana e da alma humana para essa paciente, foi o movimento que eu encontrei para resgatá-la dessa tristeza e dessa depressão. Porque o princípio maior dela oferecer muito e oferecer dentro dessa energia muito masculinizada era dizer, era uma frase interna, uma promessa que ela tinha no sistema dela. Qual era a frase? Olha, fica tranquila, já que vocês, já que os homens não dão o suficiente, eu vou dar, eu vou oferecer. Então, essa mulher tinha uma promessa de não precisar dos homens, já que ela vinha dentro de uma linhagem de mulheres que precisavam e que não recebiam tanto ao mesmo tempo, né? Elas precisavam dos homens, os homens davam pouco e elas tinham que se masculinizar para poder gerar mais estrutura para a família. Então, a constelação familiar, ela tem essa capacidade filosófica de nos mostrar aonde percorre as leis do amor dentro das relações, dentro dessa dinâmica do movimento das leis do amor, do pertencer, do dar e receber e da hierarquia. Basicamente, a fonte maior das constelações são as 3 leis do amor, as 3 consciências e as ordens da ajuda, né, os sentimentos também. Isso tudo vai fomentar toda a dinâmica dos relacionamentos humanos, porque a constelação ela trata disso. Então, quando eu trouxe essa paciente, eu falei assim para ela, até aqui, né, foi uma das frases que eu trouxe para ela, foi essa, né? Diga aqui para o seu... Porque nesse momento ela tinha se separado desse homem, né? Com toda razão. E aí eu disse, diga aqui para ele, até aqui eu evoluí com você. E você me ensinou. Me ensinou. Você me fez olhar para onde eu estava parada. Então, qualquer movimento que um terapeuta da constelação familiar, que uma terapeuta possa fazer para ajudar, dentro das ordens da ajuda, a um paciente, é levar esse paciente a uma consciência da sua atuação na vida. A gente precisa levar a consciência dessa pessoa para onde ela está olhando. Aonde a alma dela está decidida. Eu não vou. Eu paro. Eu não evoluo, eu não ando, eu fico aqui parada em homenagem à minha mãe, ao meu pai, ao meu avô, a qualquer pessoa que seja dentro do sistema. Então, o mais importante de todo esse processo e limpar esse ódio mesmo do coração de ser abandonada, ou de ser traída, ou de não ser vista, ou dos homens não ficarem, as mulheres não ficarem, o caminho é você olhar onde isso está dentro de você e onde essa coisa que você vai observar dentro de você está olhando para o teu sistema. Porque não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Toda vez que você não estiver conseguindo uma coisa, é porque você está prometendo à sua família. Está em promessa profunda. Jejum e oração pela família. Jejum e oração. Eu não ando, eu não tenho sucesso, eu não caso, eu não engravido,
em honra a tudo isso aqui. Então tem a ver com o nosso desejo profundo de nos ver, de nos enxergarmos, de dizer, eu me resgato dentro daquilo que aconteceu nessa relação. Porque quando acontece uma relação, seja agora ampliando, né, seja no campo amoroso, em qualquer outro campo, seja lá o que aconteceu, tem a ver com você. Tem a ver com que você está parada nesta vida. Gente, a vida é movimento. Eu estou aqui conversando com vocês, né? Eu, não só eu, mas todo mundo que está vivo, até depois que morre, a vida é movimento. Então, eu estou aqui conversando com vocês, o meu organismo está estruturando, trabalhando, para me manter viva. Eu vou dormir, o meu organismo está se mantendo vivo, a minha pessoa. E assim também é na natureza. Plante uma árvore para você sentir a vida. Sentir o caminho, o caminhar da vida. É impressionante. A gente planta uma árvore, vê ela crescer, desenvolver, daqui a pouco dá fruta, e dá uma sombra, dá isso, dá aquilo outro, e aí já criou. Esse final de semana eu estive no sítio do meu irmão, e aí ele falou, Elisa, vem ver aqui eu tirando banana. Gente, é a coisa mais impressionante do mundo. Eu adoro ver ele tirando as coisas lá da terra, né? E aí ele torou, ele tirou o cacho da banana, e aí ele foi torar o pé da banana. Eu falei, poxa, Valdinho, e por que tu vai tirar o pé da banana? Eu, né? Eu só entendo de constelação mesmo. Aí ele fez, não, é porque o pé da banana só dá um cacho de banana. E eu falei, caramba, só dá um? É. Aí ele falou assim, mas olha aqui ao redor. Olha quantos descendentes ele já deixou. E um pé de banana tinha deixado 5 bananeiras. Então, aquele pé que morreu, que ele precisou tirar, porque fazendo essa limpeza, os próximos vão brotar melhor, já tinha deixado 5 cachos de banana. De cada 5, provavelmente aqui deixa de 4 a 5, 4 a 5, 4 a 5, 4 a 5, 4 a 5. Então, isso significa o quê? Que a vida está em movimento, e a vida é o quê, gente? Abundante. A vida é abundante. Quando a gente limpa o que nos aconteceu. Aqui desse casamento, eu tirei meu filho. E toda essa experiência que eu tive, do que eu aprendi. Aí vai brotar mais outros, né? Então, isso significa que as relações, elas precisam ser vistas com o desejo que a gente tem do que eu vou aprender naquela troca. Quando você entrar para uma relação, você já tem que entrar. O que eu vou aprender aqui? O que eu vou evoluir aqui? Se você entra com esse desejo, você está dizendo e mandando um comando de que para além daquele homem, além daquela mulher, existe quem? Você. Eu estou no comando do meu espírito. Então, essa dor da morte, na hora que uma relação termina, ela vai amenizar, porque é lógico que vai doer. Você gosta de uma pessoa, você está adaptado àquela relação, e acontece algo que separa, lógico que vai doer, é para chorar. É para chorar mesmo, viu? É para chorar, é para procurar ali para fazer terapia. Não tem isso, não, é para chorar. Agora, depois do período do luto, tem que dizer, eu aprendi. Então, agora eu sigo comigo mesma. Então, essa morte, ela vai ser compreendida. Não é o fim, porque eu continuo comigo. O caminho da evolução é você com você. Em momentos, você se junta com alguém. Possa ser que tenha 20 anos de juntado, 15, 1 ano, 17, 15, não sei.
Não sei até que ponto o teu espírito está se renovando o tempo todo para ir acompanhando aquela pessoa e aquela pessoa se renovando para ir acompanhando você. Quando isso é estagnado, a relação ela vai virar apenas um complemento de alguma dor que fica. Ah, vamos ficar aqui. Porque sair nessa altura do campeonato para conquistar alguém dá tanto trabalho, se arrumar, botar um batom, comprar um perfume e sair à caça, né? Dá tanto trabalho, então vou ficar aqui mesmo, né? Então, muitas vezes, quando essas relações estão estagnadas ali, é porque os dois estão se dando nesse mundinho, nessa coisinha parada, e tá tudo bem. Tá tudo bem se tá desse jeito. Então, é necessário que a gente tenha coragem de dizer com quem eu vou caminhar. Porque quando você diz isso, você está dizendo que você está no comando. Você está no comando. Se a pessoa não quiser mais caminhar do seu lado, você caminha um tempo só até encontrar outro companheiro, outra companheira. Passar um tempo só para dizer, opa, eu vou curtir esse período de solteirice, vou viajar, vou ter amigos, amigas, entenderam? Então, esse movimento todo, gente, é um movimento individual, é um movimento da tua evolução e daquilo que tua alma está olhando para dentro do teu sistema, daquilo que desejou curar na tua família, certo? Eu vou me despedir aqui do pessoal do Instagram, do YouTube, e a gente vai ficar aqui que eu vou abrir uma constelação agora. Aí, quem quiser abrir uma constelação, já vai colocando o nome aí. Pessoal aqui do Instagram, muito obrigado por estarem aqui. Pessoas que vão assistir depois, curte, comenta, me segue aqui no Instagram. Toda segunda-feira eu tenho lives fechada e gratuita aqui, ó, no Google Meet, e eu abro constelação aqui entre os participantes. Até segunda. Tá, Pamela? Então vai organizando aí a lista do sorteio. Ai, cadê o óculos? Sim, pessoal aqui do YouTube também, curte, comenta, compartilha. Muito obrigada. Deixa aí um like para mim.